salvo. Eu sou salvo porque eu sou filho de crente. Vai afundar você, seu pai, sua mãe, se você não for filho de Deus. A palavra de Deus diz que não é para ser filho de crente, é para ser filho de Deus. Então, agora você pode clicar nesse aqui, tem uma telinha aqui, não tem? Uma telinha. O pastor está apanhando da tela mais que todo mundo. Aqui, nesse aqui. Nesse não, no outro lado. Isso. Pronto. Agora volta, pastor. Voltai-vos. Isso. Está com papel e caneta? Nem? O que é nem? Amém. Ah. Você está com papel e caneta? Toma nota aí com seu filho. É seu filho ele? Então toma nota. Você escreve e ele escreve também com você, tá certo? Qual é a fé que salva? É a fé de esquentar banco? É a fé de frequentar a igreja? Não, vamos ver qual é a fé salvadora. Pastor, passa comigo aí, vamos lá. A fé salvadora. Vamos ver todos? A fé salvadora é isso que uma pessoa realmente e eternamente precisa. 3 questões importantes da fé que salva. Essa fé não é a tradicional da família. Essa fé não é da placa denominacional. Essa fé é como Paulo dizia, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É a fé em Jesus Cristo. Então, na teologia, nós temos muito de latim. Mas a nossa língua portuguesa, ela é formada também muito do latim. É uma língua latina. Então, a palavra notitia parece com que palavra? Notícia. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Então, a fé que salva, ela tem a notitia, ela tem a notícia. E é por isso que nós ouvimos o Evangelho. Foi isso que Deus deixou para a gente. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Noticie isso. Fale disso. A fé que salva, ela é anunciada. Então, o pregador, o colega lá da sua fábrica, o vizinho, ele noticiou para você quem é que salva. Vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 41, e nós vamos ver bem a notitia, o anunciar. Eu estou dizendo aqui para vocês, estou usando a versão revista e atualizada. Aqui está, no capítulo 2, versículo 41. Vejam o que esse pregador fez e disse. Está ali. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui está falando que Pedro pregou. E quando Pedro pregou e anunciou a palavra de Deus, noticiou a palavra de Deus, aqui está dizendo para mim e para você, versículo 41, que aquele povo que estava ouvindo aceitou a palavra que ele estava falando, que ele estava ensinando. Por isso que a gente tem que anunciar bem, falar bem, apresentar bem. No Brasil eu viajo bastante. No Brasil sempre eu estou num avião para cima e para baixo. Já sentei ao lado de gente famosa, já sentei ao lado de pessoas que eram sem nenhuma expressão nacional e sempre procurei falar de Jesus para essas pessoas, anunciando Cristo. Sem Jesus você está perdido. Com Jesus você estará salvo. Estará eternamente salvo. Agora você sem Jesus está perdido. Jesus sem você, ele é Deus eterno, soberano, poderoso. Jesus não precisa de você, mas você precisa de Jesus. Foi essa a maior notícia que eu vi quando eu tinha 17 anos. Então o que a gente tem que fazer, gente? Noticiar bem. Pedro noticiou bem e as pessoas aceitaram aquela mensagem que Pedro estava pregando. Em segundo lugar, vem agora a palavra ascensus. Ascensus, uma palavra em latim, essa palavra significa assentimento, que a coisa vai cair muito bem na sua cabeça. Ah, é assim, eu estou entendendo. O assentimento é quando a situação vem de tal maneira que a gente começa a entender. Eu sou pecador, ele é o Salvador, eu estou perdido, mas o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Se eu crer em Jesus Cristo, confessá-lo, confiar nele, crê em Jesus Cristo e serás salvo. Tu,
E a tua casa, como santa consequência de você agora orientar seus filhos no caminho do Senhor. O ascensos é para a fé ter entendimento, viu, gente? Cuidado com alguns pregadores por aí afora, que você chega lá, não entende a mensagem, é barulho o tempo todo, é gritaria o tempo todo. Sabe o que a gente deve ter, gente? A gente deve ter fogo no coração e luz na mente. Vou repetir, devemos ter um fogo no coração. Que coisa linda essa mensagem. Olha, enquanto ele fala, aquilo vem aqui aquecendo o meu coração de alegria, de esperança. Eu estava tão desanimado, desanimada, mas ele está falando que Deus me ama, que Jesus morreu para me salvar, que o Espírito Santo vem habitar em mim. Aquilo vai aquecendo o coração da gente. É fogo no coração e luz na mente para a gente entender. Se a gente inverter as coisas, já pensou? Fogo na mente. Não pense, só pegue fogo. Pegou fogo aqui, queimou o cérebro todo. Você não pode fazer coisas que lhe tornem ridículo e nem que ridicularizem a palavra de Deus e o Evangelho. Tem muita gente aí que está fazendo besteira, falando besteira. Eu estava ouvindo um dia desse um homem que disse que estava num galinheiro. E ele disse assim, estava num galinheiro, gente, num galinheiro. Ele disse que de repente houve um avivamento dentro do galinheiro e as galinhas começaram a falar em línguas. E as galinhas falando em línguas. E o galo profetizou para ele. Esse homem devia ter fumado alguma coisa estragada, viu, gente? Porque a palavra de Deus não diz isso, não. Nunca, vezes nunca. Quem tem que anunciar a palavra de Deus é uma pessoa que creu em Jesus Cristo, um pecador, falando para outro pecador quem é o Salvador. Esse é Jesus. Agora, o pecador começa a entender. Foi assim comigo. O pregador pregou naquela noite, eu tinha 17 anos, e o pregador continuou falando sobre Jesus e Barrabás. A quem você segue? E ele falou, se você faz isso, você segue a Barrabás. Eu disse, eu sigo isso, eu faço isso. Se você gosta disso, e disso, você segue a Barrabás. Eita, eu faço isso. Mas seguir a Barrabás é dose, né, gente? Mas se você realmente está fazendo isso, e nessa noite quer parar com tudo isso, e quer seguir a Jesus, venha. E foi naquela noite que eu entendi que eu era pecador, desesperado. Se eu morresse naquela noite, eu estaria eternamente perdido. E eu disse, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Está ali em Atos capítulo 2, versículo 37. Quando um pregador prega e anuncia a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Foi o que aconteceu. Pedro pregou. Olha o versículo 37. Ouvindo eles, todos os que estavam ouvindo o sermão naquela manhã, estas coisas, compungiu-se-lhes, começou a aquecer o coração, começou a trazer assim, aquela situação, gente, é tudo isso que eu preciso, compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E agora? E agora? Quando a gente entende o Evangelho, a pergunta é, e agora? E a mesma resposta vale, crê em Jesus Cristo e serás salvo. Então vem a notitia, vem o ascensos, e agora vem o quê? A fiducia. Fiducia é a palavra fé em latim. O que acontece com a fiducia? O pecador arrependido, olha que verbo lindo ali, crê bem, crê certo, confia. Vamos abrir em Atos capítulo 16 e vamos ver aqui os versículos 29 e 30. Aconteceu algo tremendo aqui. Paulo e Silas estavam presos. Foram presos por causa do Evangelho. Estavam lá na prisão, mas ao invés de estarem reclamando, murmurando, estavam cantando louvores a Deus. E de repente acontece um terremoto local ali. E abrem-se as cadeias, abre-se tudo. O carcereiro fica aquilo impressionado e diz, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que todo mundo fugiu? Ninguém fugiu. O carcereiro até pensou que todo mundo tinha fugido e eles iam como que ele ia se matar. Olha o capítulo 16, versículos 29 e 30. Diz aqui pra gente, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente. Estava tremendo ele e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aí essa é a pergunta. A resposta está no versículo 31. Vamos ler todos? Responderam-lhe,
Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê? Creio. Amém? Você quase crê? Que pena. Quase vai se salvar. Por pouco. É crer em Jesus. Vamos para o nosso estudo e eu quero falar com vocês mais 20 minutinhos e eu encerro. Pode ser assim? Afinal de contas, de todos vocês, quem mais mora longe aqui sou eu. Vamos lá. Pode passar. Pastor, fica atento aqui. Passa aqui na telinha aqui. Fica mais fácil aqui, nessas teclinhas. Tá certo? Muito obrigado, pastor. Fiducia. Eu até posso ouvir, como aconteceu naquele dia. Eu até posso entender, mas só o Espírito Santo pode trazer essa mensagem no meu coração. Olha o que está escrito ali na parede. Fiducia é o que só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode convencer, levá-lo ao arrependimento e à confissão. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, o Espírito Santo viria e ele iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos diz que é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, quem nos conduz ao arrependimento. E se viemos aqui nessa sala, é porque Deus quer, com atração linda, nos levar a um arrependimento para uma novidade de vida. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre as duas ursas. Saímos de distante no Japão. Andei tanto nessa terra de vocês para chegar aqui, para estarmos aqui nessa noite, para falarmos sobre criação e educação de filhos. Seu filho é mal criado, a culpa é sua. Igreja não cria filhos, escola não cria filhos, governo não cria filhos, quem cria filho é o pai e a mãe. Se o menino é mal criado, ele é mal criado ou está sendo mal criado porque os pais estão criando mal. Menino não tem que ter folga não, viu gente? Menino tem que ter respeito. Meninos e meninas têm que ter obediência. Quero que vocês anotem essa frase, anotem aí essa frase que diz assim: obedecer é melhor que existir. Podemos repetir essa frase? Obedecer é melhor que existir. Tem muita gente existindo aqui na região de vocês. Hoje eu passei por muita gente em Hiroshima existindo. Será que está obedecendo? Será que está obedecendo a Deus? É melhor obedecer a Deus, porque a recompensa será eterna. Obedecer é melhor que existir. Tem muita gente existindo rico, bonito, famoso, mas se não obedece a Deus, nada disso lhe segurará a vida. Está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de 2 Reis, lá no Antigo Testamento. Não tenha vergonha, se você não souber onde está, de ir para o índice. Segundo livro dos Reis. E nós vamos procurar no capítulo. Quando você vir o número aqui na frente, antes do ponto, então aqui nós temos 2 livros de Reis na Bíblia. Nós vamos estudar o segundo hoje. Quando você vir esse número antes do ponto, é o número do capítulo. É o número maior que você vai ver logo aí, bem destacado. Quando você vir esses números aqui depois do ponto 15, é porque nós vamos ler o versículo 15. A partir do versículo 15. Você vai procurar. Você, quando chegar num pontinho aí 15 pequenininho, é a partir daí que a gente vai ler. Tracinho até 25. Então nós vamos ler esses 10 versículos. Deixa eu beber água enquanto você está procurando. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 15 a 25. Ali está o tema da nossa mensagem nessa noite. Vamos ler juntos o tema do nosso estudo, mensagem nessa noite? Eu quero que meninos, meninas, senhores e senhoras, todos leiam comigo. Qual é o tema da nossa mensagem nessa noite? O cemitério está mais animado. Qual é o tema da mensagem de hoje à noite? As duas ursas. As duas ursas. Tem 2 ursas na Bíblia. Tem duas ursas. Como é o nome dessa cidade? Caetá. Tem 2 ursas em Caetá. Essas ursas estão por aí. Poderá pegar os seus filhos. Capítulo 2, versículo 15. Próximo slide, por favor.
Vamos ver 3 contextos bem rápidos, 3 histórias, 3 informações úteis para mim e para você. 3 contextos, e o que é que eles são, gente? Dignos da mais alta observação. A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo nos disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui entrou nesse lugar com as suas orelhas? Quem entrou com as orelhas? Que joia. Mas quando a gente entra num lugar desse só com as orelhas, acontece algo. Entra aqui e sai aqui. O que é que o pastor falou? Ah, não sei. Então, ao invés de entrar só com as orelhas, devemos entrar com os ouvidos. Senhor, eu quero ouvir. Fala comigo. Se eu cheguei aqui nessa noite é porque o Senhor quer falar comigo. Então, ao invés de ficar só com as orelhas, olhando para lá, contando as luzes, não. Entre aqui com atenção, porque Deus vai falar conosco nessa noite. Na sua palavra, que é viva e eficaz. 3 contextos dignos da mais alta observação. Primeiro contexto, vamos ler os versículos de 15 até 18. Aqui está. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, aquela famosa cidade de Jericó, disseram, agora estão olhando para um homem. O nome desse homem é Eliseu. O homem que eles estão procurando se chama Elias, mas Elias desapareceu. Cadê Elias? Cadê Elias? Elias foi um grande profeta. Elias foi um grande homem, mas o Senhor tomou Elias para si. Elias já não estava mais entre a gente. Aí esses discípulos aqui, versículo 15, estavam de frente em Jericó e disseram, agora sobre Eliseu, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e respeitosamente se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura do teu senhor Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha pegado Elias e levado e lançado em algum dos montes, em algum dos vales. Porém Eliseu respondeu, não os envieis. Mas eles apertaram com Eliseu, até que, constrangido, Eliseu lhes disse, enviai. E enviaram 50 homens que procuraram 3 dias, porém não acharam Elias. Então voltaram para Eliseu, pois permaneceram Eliseu em Jericó, e Eliseu lhes disse, eu não disse que não fosseis atrás de Elias? Próximo slide. Pastor, fica com a mão lá, pastor. Primeira situação que para mim e para você aparece nesse texto é que a situação está péssima. Está péssima para as famílias no Japão. Está péssima para criar filhos no Japão. Tem muita regra, tem muito moralismo, mas nem regra e moralismo, a parte da palavra de Deus sustenta ninguém. Quem sabe você foi criado com muito rigor na sua casa, quem sabe havia muita regra na sua casa, mas não era baseado na palavra de Deus. E na palavra de Deus não é rigor, na palavra de Deus é sabedoria. Faça, não faça, seja, não seja. São essas regras para a vida. E agora estamos vivendo também no Japão uma situação péssima. Sobra catástrofe e não tem esperança. No Brasil, a cada ano, cerca de 15 mil pessoas tiram a própria vida. É muito desespero. A média é de 14.500 a 15 mil casos de suicídio por ano no Brasil. No Japão, onde vocês vivem, a média é de 35 mil casos. Não é dinheiro, não é emprego, não é prestígio, é muita dor no coração. É muito desespero no coração, é olhar e não ver saída. Então, aqui está mostrando isso para mim e para você. Volte, pastor, pode voltar, tá certo? Isso, a situação está péssima. Vamos ver agora o próximo momento. Pode passar? Agora nós vamos ver os capítulos 23 a 25. Os capítulos 23 a 25. Antes disso, deixe-me ler aqui. 19 a 22. A segunda questão que eu quero enfatizar para vocês.
capítulo 2, versículos 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade de Jericó, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu Eliseu até o manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Que situação é essa, né, gente? Vieram buscar esperança no Japão. Vieram buscar tranquilidade no Japão. E tanto no Japão, como nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Argentina, as águas são envenenadas. As águas fazem mal. Não há fonte de alegria alguma. Só tem alegria passageira. Só teve um que disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É Jesus Cristo. O resto é tudo ilusão. E eles disseram: as águas são amargas. E o solo, gente, a gente trabalha, se mata a trabalhar. E a terra é estéril. Parece que não tem resultado. Aí a palavra de Deus nos diz que Eliseu diz: traga um prato. Coloquem sal nesse prato. Foi até o manancial e ele deitou o sal na água. E aquelas águas foram ficando purificadas. Lá na frente, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sabe por que Deus trouxe você para o Japão? Para que você seja bom sal na mão de Deus, para purificar o ambiente do trabalho, para purificar o ambiente do bairro. Seus filhos serão pessoas que, pela graça de Deus, purificarão o ambiente na escola, pelo comportamento, pela prática, pelo amor a Cristo. Deus nos colocou nesse mundo para sermos referencial e para nós sermos preservadores. E por graça de Deus, você vai influenciar bem a sua geração. Agora vamos para o próximo ponto. Aqui está as duas ursas. Olha o terrível preço da inconsequência. Para quem? Para os inconsequentes. Seu menino é inconsequente? Sua menina é inconsequente? Você é inconsequente, rapaz? Você é inconsequente, homem? Eu sou assim mesmo, não mudo. Está errado, sabe que está errado, mas não muda. Você, mulher, cabeça dura. Cuidado com cabeça dura, viu, gente? Sabe de onde vem a cabeça dura? De um coração duro. O coração duro torna a cabeça dura da gente. Cabeça dura faz a gente se meter em tanta coisa e quebra a cara. Vamos ver essa terceira história. A primeira história foi: cadê Elias? Cadê Elias? A minha pergunta é: cadê você? Cadê você nesse mundo? Está fazendo diferença? Eliseu fez diferença. Nós devemos fazer a nossa diferença. Segunda história: águas e solo imprestáveis. Deus nos quer, nesse momento, pisando nesse solo do Japão, para sermos pessoas úteis e purificarmos o ambiente, trazermos paz para as famílias, falarmos de Cristo. Agora vem a nossa terceira história. Vamos ver os versículos de 23 a 25? Diz para a gente: então subiu dali Eliseu a Betel. Marca aí a palavra Betel. Que nome fantástico a palavra Betel. O que lhe lembra Betel? Betel deve lhe lembrar da história de Jacó. Jacó estava fugindo de Esaú. Jacó chegou no deserto. Tudo escuro. Ele vai lá e coloca um pano envolvendo uma pedra para repousar um pouquinho melhor. Se agasalha, está sozinho naquele deserto. Naquela noite. E o soberano Deus age. E quando o soberano Deus age, quando Jacó, morrendo de sono, faz assim, aparece uma escada na frente dele, ligando o céu à terra. Jacó fica com os olhos arregalados e ele vê anjos descendo e subindo por aquela escada. Há uma escada que vem do céu para a terra e nessa escada é possível, pela graça de Jesus Cristo, você ir para o céu. Jacó fica tão impressionado que Jacó diz assim: Betel! Ele solta um grito: Betel! Betel é
Casa de Deus. Casa de Deus. A gente não podia chegar na igreja de qualquer jeito, não, viu, gente? A gente deveria chegar na casa de Deus com essa atitude e dizer assim: Deus vai falar com a gente nesse dia. Então esse negócio ficar sem rumo, sem prumo, Deus vai falar conosco. Betel é lugar santo. Mas naquele local Betel, uma cidade agora tinha o mesmo nome, mas aquele temor, aquela reverência, tinha ido embora. Essa história se passa em Betel. Vejam de novo o versículo 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Eliseu era careca. Sobe, calvo! Sobe, calvo! Ou seja, assim como Elias subiu, sobe você também. Nós não queremos nada com você. Nós não queremos nada com quem prega o evangelho. Nós não queremos nada. Suma daqui. Desapareça daqui. Já estavam nesse ponto de rebeldia, de dureza do coração e com atitudes terríveis. Cuidado, rapaz, cuidado, moça. Deus sabe lidar com os rebeldes. Deus sabe lidar com os cabeças duras. Deus sabe lidar com aqueles que ofendem a Ele. Chega o dia, chega a hora. A palavra de Deus nos diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Começar a dizer assim: sai daqui, vai embora, sobe careca, sobe calvo. Versículo de número 24 diz: virando-se Eliseu para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Será que Deus tem prazer em amaldiçoar as pessoas? Não. Será que Deus é um Deus que quer amaldiçoar as pessoas? Não. Deus é misericordioso. Sabe por que você e eu não fomos fulminados no dia de hoje? Porque as misericórdias dele não têm fim. Eu vi hoje algo que eu quis chorar. Vocês já devem ter ido ao museu ali de Hiroshima. E tem aquele momento em que a bomba vem. Lembram disso? 8h14. Estava todo mundo bem, as crianças indo para o colégio, alguém tomando o seu chá, alguém tranquilo, alguém indo para o trabalho. 8h14, um avião está sobrevoando Hiroshima, aqui perto de vocês. E de repente uma comporta é aberta. E vem um artefato. E vocês devem ter visto aquela cena daquela bomba caindo. 8h15. Pá! Irradiação. Em menos de 5 minutos, a cidade é outra, a desgraça é completa, 140 mil mortos. Agora, o que é uma bomba perto da ira de Deus? Mas Deus reteve hoje a sua ira para com o Japão, para com o Brasil, para com a Europa, para com os Estados Unidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Só a gente está aqui hoje vivo é a misericórdia de Deus. Agora, veja o ponto que esses rapazinhos chegaram. Foram tão ousados, foram tão arrogantes, foram tão prepotentes, que foram passando do ponto e chegaram no ponto da maldição. Cabeça dura, coração duro, ruindade, maldade, zombaria, falta de respeito, falta de temor a Deus. O profeta os amaldiçoou. E aqui diz para mim e para vocês, agora no versículo 24, então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Preste atenção nesse número. Versículo 25. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Começa com um influencia o outro. Você não quer ficar de fora, você vai junto. Vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A palavra de Deus nos diz que foram 42 os que foram despedaçados pelas ursas. Nunca brinque com a ursa. Vocês têm ursas aqui por essa região. Uma ursa é capaz de lutar com lobos. 6 lobos e matar os 6 lobos. Uma patada de uma ursa arranca a cabeça de uma pessoa fora. Joga como a gente jogaria uma bola. Agora tem pessoas que estão indo para perto das ursas. Vejam o texto. Não foram as ursas que entraram na cidade. Foram aqueles meninos que saíram da cidade e foram longe demais. E foram longe demais. As cidades eram muradas
para nos darem segurança. Agora, quando não há limites, quando não há compromisso, quando não há comprometimento, quando não há cuidado, seus filhos vão indo e vão entrando em terreno perigoso, viu, gente? E vão entrando em terreno tão perigoso que dali pode ser que não tenha mais volta. De repente, 2 ursas vêm. Eu não sei quantos eram, podiam ser muitos, mas 42 daqueles meninos não voltaram para suas casas, vivos. Voltaram em pedaços, voltaram arranhados, voltaram desfigurados. Naquele dia houve 42 funerais em Betel. Choro, dor, lágrimas. Ninguém aqui está preparado para a morte de um filho, principalmente em circunstâncias trágicas. Ou você coloca limites, educa seus filhos, cuida dos seus filhos, ou o mal poderá chegar pior para os seus filhos, porque eles foram longe demais. Será que vocês também não estão indo longe demais? Será que vocês também não estão descuidando demais? Cuidado com isso. Hoje à noite é a noite de reflexão. Homens que me escutam, parem, pensem, se dobrem diante de Deus e, Senhor, examine meu coração. Onde é que eu estou falhando e tenho falhado como homem, como pai, como marido e como pai de cada uma das crianças? Onde é que eu tenho falhado, Deus? E o Espírito Santo de Deus vai mostrar que você tem sido relapso. O Espírito Santo de Deus vai mostrar que você tem sido ignorante, que você tem sido duro, que você tem sido frouxo, que você não tem cuidado dos seus filhos. Mulher, cuidado para você também não perder seus filhos. Crítica demais, azeda demais. Não está cuidando dos seus filhos, só é bronca o dia todo. Descarrega neles a frustração da fábrica. Quem sabe vocês estão perdendo seus filhos. Hoje à noite é a noite de antes de colocar a cabeça no travesseiro. Dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Não perca os seus filhos. Está vendo seu filho indo por aí? Venha cá, filho. Venha cá, filho. A palavra de Deus vai nos dizer sempre em Provérbios. Filho meu, filho meu, filho meu. De quem é o filho? É meu. Não é do Estado, não é do governo, não é da igreja. O filho é seu. Ninguém está preparado aqui para enterrar um filho, principalmente em condições trágicas. Um influenciou o outro, um influenciou o outro, um influenciou o outro. Será que seu filho não sabe o que é o certo e o errado? Será que seu filho não compreende porque você não ensinou que você deve ser amigo e bondoso de todos, mas colega não de quem faz o erro? Não ir com os outros. Você deve ter limites. Filho, você vai ser respeitoso com todo mundo. Filha, você vai ser respeitosa com todo mundo. Mas quando começarem com ideias, olha isso aqui, vê isso aqui, vamos ali, cheira isso aqui, bebe isso aqui. Não. Não, de maneira nenhuma. Cuidem deles. 42 rapazinhos morreram naquele acontecimento. Isso foi escrito para a gente aprender com os erros dos outros. Pais choraram, perderam seus filhos, que não aconteça assim com vocês. Nessa noite, eu queria dizer para vocês, encerrando, que essas ursas têm nomes. Foram 2. Um do nome das ursas que eu dei, não está na Bíblia, mas que eu daria, se chama irresponsabilidade. Uma das ursas se chama irresponsabilidade. Seja um pai irresponsável, seja uma mãe irresponsável, e você vai ver o que poderá acontecer com a sua família. O nome da outra ursa é inconsequência. Seja um rapazinho e uma mocinha inconsequente, vá andar por aí, vá desafiar Deus, vá desafiar a justiça dos homens, vá desafiar as regras certas, e você poderá cair quando você menos espera. Para que isso não aconteça no seu lar, na sua casa, nessa noite, homem assuma o seu papel de homem, mulher assuma o seu papel de mulher, meninos assumam os seus papéis de filhos obedientes e tementes a Deus. E que Deus nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. É o que eu desejo para vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, uma história que aconteceu há tanto tempo atrás e ao mesmo tempo é tão atual também nessa região. Todo dia vemos gente arrebentada, quebrada, gente indo para a morte, gente que desiste da vida, gente que se entrega a qualquer coisa. Eu quero pedir que o Senhor ajude a família a se reunir, se unir em torno de Jesus Cristo.
da sua palavra, ler, aprender, obedecer. Ajude esses meninos a crescerem temendo e amando o Senhor. Ajude homens a serem homens de Deus, mulheres a serem mulheres de Deus, e que nós possamos viver para o louvor da sua glória. É o que eu peço abençoando esse povo que se reúne nessa noite aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.